Shalom e bem-vindos de volta à minha casa aqui em Jerusalém. Para quem não me conhece, eu sou a Aline, uma brasileira que mora em Israel, e hoje a gente vai falar da festa de Hanukkah, a festa das luzes, sobre a história, as tradições e as práticas. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Vamos começar pela origem dessa festa, e para isso a gente tem que voltar ao ano 167, quando Israel era dominada pelos gregos, e eles proíbem certas práticas judaicas, entre elas a circuncisão, guardar o Shabat, o sábado judaico, e eles pegam o Templo de Jerusalém, o local mais sagrado do judaísmo, e transformam ele em um templo pagão. Então os judeus vão declarar guerra aos gregos, guerra ao maior império e o maior exército da época. E contra todas as probabilidades, o grupo de judeus, sem nenhum treinamento militar, sem um exército organizado, vão vencer os gregos. E vai ser uma vitória milagrosa, onde os judeus conquistam de volta a sua liberdade e o Templo de Jerusalém. E os judeus agora vão repurificar o Templo de Jerusalém e querem reinaugurar ele. A palavra Hanukkah em hebraico quer dizer inauguração. Mas para o templo funcionar, a menorá, o candelabro de 7 braços, tem que estar aceso. E se usava azeite de oliva puro, especial do Templo de Jerusalém. E eles começam a procurar o azeite para acender o candelabro para reabrir o templo e encontram só um potinho de azeite, suficiente para um dia. O problema é que demora 8 dias para produzir novo azeite. Mas eles decidem da mesma maneira usar esse azeite e acender. E no dia seguinte, quando eles voltam, o candelabro continua aceso, e ele continua aceso e continua aceso. O azeite que era para durar um dia, dura 8 dias. E assim o Templo de Jerusalém vai ser reinaugurado. E essa é a origem da festa de Hanukkah. Nessa festa a gente comemora o milagre do azeite e também a vitória de Israel e a liberdade de Israel que vai começar então. E por isso a gente comemora acendendo a Hanukkah, e agora eu vou mostrar ela para vocês e mostrar como a gente faz. Então, pessoal, aqui está a nossa Hanukkah e ela é diferente da menorá. A menorá é o candelabro de 7 braços que ele ficava dentro do Templo de Jerusalém, e a gente hoje em dia não usa ela. Se a gente tem, ela é uma recordação ao templo, mas a gente não realmente acende a menorá. Hoje em dia, o que a gente sim acende é a Hanukkah, que é um candelabro de 8 ou 9 braços. Vocês podem ver que aqui o nono solta, porque o milagre do azeite é que o azeite que deveria durar um dia, dura 8 dias, e por isso os 8 braços. E essa vela aqui, a gente usa ela para acender as outras. Isso quer dizer que a gente vai no primeiro dia acender ela e mais uma, no segundo dia ela e mais 2, e assim por diante até completar as 8 noites. A gente sempre acende, pessoal, de noite, quer dizer, depois do pôr do sol a gente acende, e a gente acende próximo à janela para que as pessoas da rua também possam se iluminar com a luz que a gente está criando. Então a gente está criando luz para a nossa casa, mas também para as pessoas na rua. E a gente tem orações especiais que a gente faz para Hanukkah. Eu vou colocá-las aqui embaixo também na descrição do vídeo, para quem quiser depois ler elas por completo. Além das velas e da Hanukkah, eu trouxe mais algumas coisas para mostrar para vocês hoje. Aqui é uma coleção de peõezinhos. Isso aqui em hebraico se chama sevivon, em inglês se chama dreidel, que é um peãozinho com 4 iniciais escritas. O que isso tem a ver com a história? No período grego e também em outros períodos da história do povo de Israel, era proibido ensinar judaísmo e Torá para as crianças. Então se ensinava de uma maneira escondida, entre elas com brinquedos, porque se alguém passasse e visse as crianças brincando com isso, não ia achar que elas estavam aprendendo o judaísmo, e sim que elas estavam brincando. E as 4 iniciais aqui formam a frase Nes Gadol Hayah. Um grande milagre aconteceu aqui, se referindo, claro, ao milagre de Hanukkah, do azeite. E não só isso. Quando as crianças estão brincando fora de Israel, a frase é um pouquinho diferente, que é Nes Gadol Hayah. Chama, um grande milagre aconteceu lá, se referindo a Israel. Então o peão é diferente se é em Israel ou fora.
E outra coisa que eu trouxe para vocês também são as moedas de chocolate. Hoje em dia é muito comum, quando se brinca com o peão, se fazem uma espécie de brincadeira com moedas de chocolate. Se vocês querem que eu explique todas as regras do jogo, me digam e eu faço um vídeo só explicando como se brincar com isso. Mas é mais uma das tradições da festa. Vamos agora falar da comida para a festa de Hanukkah. E claro, para falar de comida, a gente tem que vir até aqui, até a minha cozinha. Já que o milagre de Hanukkah ele acontece com azeite, a gente costuma comer comidas com azeite, óleo, comida frita, e por isso a comida mais tradicional se chama sufganiá, que é um tipo de sonho delicioso, pessoal, recheado. Para quem quiser, eu fiz a receita aqui no canal, vou colocar aqui em cima para vocês. Quem quiser, cliquem e olhem lá a receita também. Além disso, tem latkes, que são as panquequinhas de batata, tem muita comida gostosa. É nada dietético, mas muito gostosa essa festa. E além de a gente comer as próprias moedas de chocolate, depois de brincar a gente também come elas. A festa de Hanukkah é uma das mais alegres do ano, mais divertidas, tem tudo de bom. A gente acende as velas, tem música, tem comida gostosa, tem diversão, então é uma festa muito bonita e muito animada. E eu desejo a todo mundo Hag Hanukkah Sameach, uma festa de Hanukkah linda e iluminada para todo mundo. Se vocês querem acompanhar mais do meu Hanukkah e do nosso dia a dia aqui em Israel, vocês podem também me seguir no Instagram, Aline Guia em Israel. Se inscrevam no canal, espero que tenham gostado e até a próxima!